Soldado Ribeiro era assim, um boa praça, muito apegado à família e sempre brincalhão. Ele era carinhoso. A gente fazia bagunça. Ele falava assim, ó, vamos brincar de concurso da voz mais bonita. Aí era sempre eu que ganhava. Ele era carinhoso, ele era legal, ele era simpático. Agora, as fotos estão por toda parte. Uma forma de preencher o enorme vazio. Era o sonho que ele tinha de dar o melhor para os filhos, então assim ele se desdobrava. O policial Clairton Ribeiro, 34 anos, não foi morto em combate, mas logo depois, no portão de casa, quando chegava para ficar com a família. Assassinado a sangue frio, com 4 tiros, sem motivo, simplesmente porque era um policial militar. A mulher Neuza e as 3 filhas assistiram a tudo. Fiquei com medo e assustada. Eu peguei, entrei pra dentro com minhas irmãs e fiquei segurando ela e a pequena. Mas eu pensei que ele ia voltar de volta com a gente. Mas além da dor da perda do marido e do pai, a família já enfrentou todo tipo de necessidade. A pensão só começou a ser paga 5 meses depois da morte do policial. Mas a promoção e a indenização de R$10 mil previstas em lei ainda não vieram. E já se passaram mais de 8 meses. Eu vendi a moto dele para um amigo, né, assim, só de boca, porque eu tinha que ainda fazer o inventário. E foi com esse dinheiro que eu consegui sobreviver com alimentação para as crianças. Pelo que eles fazem, dando sua vida pela profissão, né, nesse momento tão difícil da minha vida, eu achava que eles dariam mais reconhecimento. E eu achei, assim, apoio e ajuda foi com os meus amigos. A casa e todos os demais sonhos do soldado Ribeiro ficaram inacabados. As dívidas ainda vão ter que esperar. Dona Neuza trabalha como professora primária do município de Alvorada, na Grande Porto Alegre. E mesmo com a pensão de R$700, viu a renda da família despencar. É que o marido fazia o chamado bico, como segurança particular, proibido por lei, mas o que garantia um mínimo de conforto às crianças. Está muito difícil, sabe? Porque diminuiu assim, o nosso orçamento, acho que pela metade. Então, R$700 é bem difícil. Soldado Ribeiro faz parte de uma triste estatística. Nos últimos 4 anos, 27 PMs foram mortos em serviço. 5 em acidentes de trânsito, 12 em deslocamento. É que no caminho de casa e para o trabalho, eles andam fardados e acabam virando alvos fáceis dos bandidos. A gente já entrou com um pedido para um deputado na Assembleia para fazer uma modificação na lei para que eles não andem mais fardados dentro dos ônibus. Porque quantas mortes aconteceu aí dentro do ônibus? Eles estão o alvo, né? Ali, quando o marginal entra dentro do ônibus para assaltar, o brigadiano é o alvo porque ele está fardado. Eu acho que a identificação para esses brigadianos poderia ser a carteira funcional, é o que diz a lei, né? A mudança é bem-vinda. Mas, segundo as dirigentes da Associação das Esposas dos Praças, lei é o que não falta. O problema é o cumprimento delas. Desde agosto de 97, o Estatuto da Brigada Militar prevê que todo praça morto em serviço mais uma casa simples. Mais uma tragédia, mais 2 meninas sem pai. Desta vez, o assassinato do policial militar vai ser lembrado como o primeiro caso do gênero na história da cidade de Montenegro, a 60 quilômetros de Porto Alegre. O soldado Azeredo, 33 anos, 13 de corporação, foi morto com um tiro no peito. Ele não usava colete. A ocorrência, um assalto a este mercado. Foi um choque, porque ao mesmo tempo tu tem que pensar na perda e na parte financeira também, então é um pouco assim complicado, né? Daí o que tu vai responder para as meninas,
no dia a dia, a falta, né? É bem complicado. Me garantiram que em 3 meses estaria um processo completo, tudo. Mas não foi assim. A cobrança da funerária foi o primeiro aviso. O custo coberto com a venda do carro da família. O reembolso chegou com atraso e era de apenas R$ 388, um quinto do valor pago. Mas pior foi verificar no primeiro contra-cheque do marido, depois da morte, o desconto dos 20 dias do mês em que não trabalhou. O salário dele deveria vir dia 30, se eu não me engano. Foi descontado R$200 praticamente, porque faltou os dias trabalhados. Para completar o mês. Para completar o mês. Ele morreu dia 24 e faltou os dias trabalhados, o Estado rapidamente tirou. Durante 4 meses, Dona Viviane recebeu cerca de R$ 140. Precisou cortar gastos, fez dívidas e contou com a ajuda da mãe. A situação financeira da família só melhorou quase um ano depois, quando a viúva recebeu a indenização de R$ 10 mil e a pensão do marido começou a somar também as promoções previstas na lei. Levou um ano, porque eu recorri à ajuda, né, de pessoas por fora, porque senão até hoje talvez eu não teria recebido. Hoje tramitam na Justiça Militar 12 processos de pedido de pensão e indenização. Mas as viúvas precisam ter paciência, porque o tempo médio de espera é de 6 meses a 1 ano para receber os benefícios. O mesmo tempo que ajuda a esquecer a tragédia é implacável para quem tem que sozinha sustentar a casa e os filhos. Eu não tinha paciência, eu estava sempre em pânico, correndo atrás de um lado e para o outro, mas tem que ter muita paciência. A gente tem que correr atrás, tem que pedir para quem pode ajudar, porque senão tu não consegue. Neuza, Viviane, Claudete, Maria da Graça. Mulheres de brigadiano que gostam mesmo é de lutar pelos direitos dos maridos. Mesmo em vida, se a farda deles impede a greve, o protesto, a mobilização, lá vão elas para a linha de frente. A Associação das Esposas dos Praças Gaúchos existe há 14 anos e ainda funciona na casa da presidente por falta de uma sede. São 2.200 associadas e quase o mesmo número de reivindicações e os mesmos medos. Na questão da morte, a nossa preocupação seria que tivesse uma equipe de técnicos, né, uma assistente social, um psicólogo, um psiquiatra, dependendo da situação, que acompanhassem a família, né, nessa questão da morte em serviço. Mas também não existe isso. A gente fica muito preocupada, porque muitas dessas viúvas ficam com filhos pequenos, né? E a gente fica muito preocupada com essa questão da família, né? Nesse período, como é que uma viúva com crianças vive? Olha, ela sobrevive, ela não vive, porque ela vive de doações daí da família, do amparo da família. Muitas nos procuram pedindo esse apoio, e é nessa hora que elas mais precisam. E eu acho que é nessa hora que o Estado, a Brigada Militar, teria que amparar essas viúvas. O sucesso do trabalho da associação é decisivo para que outras mulheres tenham mais sorte do que Dona Viviane. Eu tenho certeza que se fosse para ele escolher, seria assim, trabalhando, que era uma coisa que ele gostava muito, né? Então, e tendo reconhecimento de uma comunidade, né? Eu não sei se vale a pena, né? Mas eu acho que seria do jeito que ele queria. No último dia que ele foi trabalhar, ele me deu tchau e eu sempre dizia, vai com Deus. E daí eu voltei pra cama, deitei e não falei, né? Depois pensei, nem lembrei de dizer pra ele, vai com Deus. Mas bem capaz, só por isso vai acontecer alguma coisa, né? Mas aconteceu. Foram 4 tiros de espingarda. Um na nuca do soldado Danilo Wolff, 41 anos de idade, 22 de brigada militar. Ele foi executado depois de cumprida a 2ª jornada de trabalho
como segurança particular neste sítio em Sapucaia do Sul, na Grande Porto Alegre. Um trabalho extra que ele fazia há 8 anos, chamado bico, proibido por lei. Para tu poder criar teus filhos com um pouquinho de dignidade, dar um pouquinho de conforto para eles, era obrigado a ter o bico. Porque com o salário dele da brigada, do Estado... O básico de um soldado de primeira classe fica em torno de R$200, bem menos do que o salário mínimo regional do estado. Com adicional de risco de vida, a média é de R$600. Assim, fica fácil entender por que o policial militar não faz um seguro de vida privado. É que o desconto mensal ficaria em torno de R$30, R$80. E isso faz muita falta no final do mês nas despesas do dia a dia. A sorte de Dona Marlene é que o marido não pensava assim. Num primeiro momento, ela manteve a casa e as demais despesas com o pecúlio. Depois, com a ajuda dos colegas do batalhão, venceu a burocracia e começou a receber a pensão, já com as promoções previstas para estes casos. Mas da indenização de R$10 mil, Dona Marlene não tem nem notícias. Não. Até o momento, não. O crime aconteceu há 4 meses e desde então a rotina de Dona Marlene mudou. Quase toda semana ela vai até a Delegacia de Polícia de Sapucaia para ver o andamento do inquérito civil. Eu vou lá, toda semana eu vou, e eles até hoje não me deram nada de concreto. E nos finais de semana, os programas em família também mudaram. Dona Marlene e os filhos Michele, Eduardo e Júlia vão sempre ao cemitério. É uma tentativa de lutar contra a sensação de que nada está sendo feito. E a morte do soldado Danilo não foi mais uma que caiu no esquecimento. O que mais me machuca dia e noite, que eu me acordo de noite, eu penso, é de pensar assim, que parece que eu tenho que fazer, eu tenho que sair fazer alguma coisa, já que ninguém está fazendo, porque parece que eu devo isso a ele. Ele fez tudo por nós, tudo. A família dele era tudo. E parece que agora, assim, parece que é um descaso muito grande. Daí, parece que eu me sinto assim, que eu não estou fazendo nada. Eu devo isso a ele, eu devo aos filhos dele. Ele morreu, não tem mais volta. Mas tem que ter um porquê. Quem fez isso? Por que fez isso? Eu espero, assim, quem fez, pague pelo que fez. Mas, pelo menos, eu tenho uma resposta para dar para os meus filhos.